Graça e paz, povo de Deus. Chegamos hoje ao epicentro do tema que nós escolhemos para a nossa jornada 21 dias no Evangelho de João, sobre o tema permanecer. Eu acredito que o capítulo 15 é o epicentro desse conceito. Primeiro porque essa palavra é repetida várias vezes, e Jesus, nessa parábola da videira verdadeira, e se tem uma videira verdadeira porque tem uma videira falsa, nessa palavra Jesus perguntou, ele afirmou, todo ramo que estando em mim. Então, o conceito que fica logo no começo do capítulo 15 é onde você está ligado. Na videira verdadeira, que é Jesus, ou na videira falsa? Todo conceito que diminui, altera a importância de Jesus é uma falsa videira. A pedra fundamental da igreja é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra, Jesus edifica a sua igreja. Então, tudo que diminui, altera, enfraquece a força e a influência de Jesus é a videira falsa. A videira verdadeira é permanecer nele. Do versículo 1 até o versículo 10, a palavra permanecer vai aparecer 10 ou 11 vezes, principalmente na ARA, na revista e atualizada. Esse conceito de permanecer é tão forte que o apóstolo João escreveu na sua carta, em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6, ele disse: nós sabemos que estamos nele, se andarmos assim como ele andou. Então, permanecer em Cristo não é apenas crer nele, é mais do que isso. Por isso, nós afirmamos algumas vezes, crer é mais do que acreditar, é permanecer. É um estilo de vida que você está conectado com Jesus, relacionado em um relacionamento completo com Ele. O cristianismo, meus amados, não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. Nós com o Filho, com o Pai, para que sejamos um. Então Jesus disse, olha, todo ramo que estando em mim, o Pai faz um processo para que ele produza mais frutos. Ele poda, ele limpa as folhas, como um viticultor faz, para que aquele ramo produza mais fruto ainda na próxima safra. Então ele limpa, ele poda, para que esse ramo possa dar muito fruto. E eu acredito, meus amados, que nós estamos no tempo da poda. Deus está podando em toda a terra. Podar não é arrancar ramos e jogar fora apenas. Entenda que a poda é um processo de limpeza, de produzir mais. Deus não está desistindo de você, Deus está melhorando você. Deus não está desistindo de você, Deus está limpando você. Deus não quer lançar você fora, Deus quer fazer com que você produza mais fruto ainda. Esse tempo da poda é para isso. Por isso nós precisamos permanecer. Há duas coisas que determinam a nossa vida, a jornada da nossa vida, o curso da nossa vida. Primeiro são as escolhas que fazemos. Nossas escolhas vão definir aonde nós estamos. E onde nós estamos vai definir para onde nós vamos. No jardim do Éden, quando Adão pecou e se distanciou da presença de Deus, e Deus na viração do dia veio passear pelo jardim, ele fez aquela pergunta: Adão, onde estás? O que fazemos define onde estamos. E onde estamos define para onde vamos. Permanecer em Cristo vai definir o nosso futuro. Essa é a maior e a mais importante escolha que um ser humano pode fazer. Vai definir não só a sua jornada, o curso dele aqui na terra, mas na eternidade. A segunda coisa que determina o curso da nossa vida é o caráter de permanecer, o caráter perseverante. Então não adianta fazer uma escolha e não permanecer nela. Nós temos a motivação correta, mas nós precisamos começar e terminar. Nosso pastor diz que
como terminamos é mais importante do que como começamos. Então nós precisamos permanecer. A nossa motivação correta é Ele, Jesus. Nós temos que perseverar para começar e terminar a nossa jornada nele. Jesus, ele tinha uma motivação correta. Tudo que Jesus começou, ele terminou. E ele tinha um foco, um propósito: fazer o que Deus mandou, fazer o que o Pai mandou. Nós precisamos vencer o medo. Essa figura da videira não é algo novo para o conceito judaico, para os judeus. No Antigo Testamento, Israel foi comparado a uma videira. No Novo Testamento, Israel é mais comparado com uma figueira, mas no Antigo Testamento como uma videira. O Asaf, no Salmo 80, ele diz que Deus trouxe do Egito a videira, uma semente verdadeira, e plantou em Canaã. Está falando de Israel, a nação de Israel. Jeremias diz que essa videira que Deus trouxe do Egito e plantou com todo cuidado, com todo esmero, semente de qualidade, se tornou videira selvagem. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Se tornou videira selvagem. E Isaías capítulo 5 usa uma parábola para falar dessa realidade. E como se Deus tivesse, o viticultor tivesse dizendo: que mais se podia fazer a minha vinha, a casa de Israel, para que ela produzisse fruto? Meus amados, Deus nos tirou do pecado e nos transportou para o reino da sua luz. Nós somos uma semente preciosa de Deus. Toda semente vai produzir um fruto maior que ela mesma. Esse é um princípio da semente. A semente tem outro princípio: ela tem que morrer para poder produzir. A semente tem outro princípio: nós não podemos saber quantos frutos essa semente vai produzir. Cada semente leva um tempo para produzir, mas precisamos permanecer na videira verdadeira que é Jesus. Permanecer, então, é um tema importante em João. Ele define o relacionamento do filho com o pai e define o relacionamento do discípulo com o mestre. Devemos permanecer. E no capítulo 15, também, além dessa parábola da videira, Jesus vai falar que vai enviar o Consolador. Ele vai explicar no 16 qual é o papel do Consolador. Nós vamos ver isso amanhã. Mas é interessante porque no Evangelho de João, ele vai usando símbolos para descrever o Espírito Santo. No começo é uma pomba, depois é um vento, é afirmado como Deus. As palavras de Jesus são Espírito. O rio de água viva, lá em João capítulo 7, como nós vimos, fluirão do seu interior rios de água viva. Aqui, no versículo 14, no capítulo 14 e no capítulo 15, o Paráclito, o Consolador, aquele que é chamado para andar juntos. Aqui também, no capítulo 15, versículo 26, o Espírito da Verdade. E ainda mais para frente vamos ver, no capítulo 20, o Espírito Santo. Então, a promessa do Consolador vem. Mas aqui o tema principal do capítulo 15 é permanecer. Porque esse é um tema importante do Evangelho de João. Meus amados, o amor vai nos aproximar de Jesus, mas é o temor que vai nos fazer permanecer. O amor nos aproxima de Jesus, mas é o temor. O temor não é medo. Tremor é medo. Não, eu estou falando de temor. Um respeito, uma reverência, um discernimento profundo do poder de Jesus. De permanecer nele. Todo aquele que permanecer dará muito frutos que vão permanecer.
Sabe por que que os ramos vivem? Porque eles permanecem na videira. Nós somos os ramos. Só vamos permanecer nessa vida, viver espiritualmente, se permanecer em Jesus. Quando um ramo, quando o homem não está em Cristo, ele já está morto. Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Pessoas fisicamente mortas sendo enterradas por pessoas espiritualmente mortas. Só quem está em Cristo tem a verdadeira vida. Eu sou a vida, disse Jesus. Ele deu a sua vida por nós. E ele disse: como eu vos amei, também vocês devem se amar. Por que permanecer? Porque ele é a videira verdadeira. Por que permanecer? Porque ele deu sua vida por nós. Às vezes passamos por um processo de poda para fazer com que possamos dar mais frutos. Mas há uma coisa que nós precisamos discernir. Nós precisamos morrer. O eu precisa morrer. As escolhas que fazemos e o caráter de perseverança tem a ver com isso. O eu precisa morrer. Em João 3,16 é um versículo bastante conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, a maioria dos cristãos sabe de cor. Mas e 1 João 3,16? Você sabe de cor? Alguns de vocês com certeza, mas acho que a maioria não. Em 1 João 3,16 diz: e nisto está o amor, que ele deu a sua vida por nós. Agora, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Por que memorizamos João 3,16? Porque quem morre é Jesus. E em 1 João 3,16, quem morre somos nós. Há 3 coisas que Jesus nos ensina aqui a permanecer. No versículo 7 ele diz, versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Então a primeira coisa que nós precisamos permanecer na prática, para permanecer em Cristo, é permanecer nas palavras dele. Ouvir as palavras dele, ler, estudar, memorizar. Larry Lee escreveu um livro chamado Nem Uma Hora. Ele estava numa clínica psiquiátrica e ele queria saber quem era Henry, aquela cruz, né, que vinha com as iniciativas, tinha lá o nome INRI, Henry. Ele disse: quem é esse Henry? Isso era Jesus. Ele disse, pegou o Novo Testamento e foi ler só as palavras em vermelho, aquelas Bíblias que as palavras de Jesus estão em vermelho. Ele só leu as palavras em vermelho e se converteu, foi curado, se transformou num grande pastor lá nos Estados Unidos, no estado do Texas. E ele tem uma igreja na sua cidade que tem mais membros do que o número de habitantes da cidade. O poder de Jesus, as palavras de Jesus têm poder. A segunda coisa que Jesus diz para permanecermos é permanecer na vida de oração. Versículo 7, parte B, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós precisamos permanecer numa vida de oração, mas ainda agora, permanecer orando. E por último, permanecer no amor de Cristo. Versículo 9: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Precisamos permanecer no amor de Cristo. Nós precisamos vencer como ele venceu, andar como ele andou. Aonde você está ligado? Na videira verdadeira? Na pessoa de Jesus? Se não, faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, de hoje em diante, eu quero permanecer em Cristo, conhecer a verdade, e essa verdade vai me libertar. Perdoa os meus pecados e protege a minha casa. Que o Senhor te abençoe e o sangue do Cordeiro proteja você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.